Olá pessoal, meu nome é Celito Maier, filósofo, cientista social. Hoje a gente vai abordar um tema por solicitação dos alunos. Querer entender um pouco melhor de liberalismo e socialismo. Fala-se muito do que é liberalismo, de que liberalismo é a ausência de intervenção do Estado, tal, que socialismo é a ausência da liberdade individual. Então, fala-se muitos chavões. Então, eu gostaria de trabalhar um pouquinho mais sistematicamente algumas ideias hoje. Parto aqui de uma reflexão que Giannini, fez no seu livro A Boa Política, que é também sobre essa temática. Então, inicialmente, o que você entende por liberalismo? Vamos entender bem o que é liberalismo. Lá, liberalismo moderno, com John Locke, vamos pensar o que é o liberalismo. Então, eu deixo com você primeiro um pressuposto. Qual é a concepção de homem? Qual é a concepção de ser humano que o liberalismo traz? Então, o que eu compartilho contigo? De que o ser humano, ele é um ser criativo, original, único, diferente. Então, o liberalismo tem a ideia de que o ser é único. Isso tem muito a ver com a modernidade. O liberalismo, ele é filho da modernidade. E a modernidade é a emergência do sujeito, é a emergência do indivíduo no seu valor, na sua unicidade. Então, cada ser humano tem uma riqueza única, uma potencialidade a desenvolver, a desabrochar. E para isso, o que se requer? Que sejam retirados os obstáculos em seu caminho. Então, primeiro é fundamental, o que é o liberalismo? É uma visão filosófica, que vai se aplicar também no campo da economia especialmente, que concebe o ser humano como um sujeito de muita potência, de muita potencialidade. Mas para ele desenvolver essa potencialidade é preciso que não haja muitos obstáculos no meio do caminho. E quais são esses obstáculos? Então vamos tentar pensar agora os obstáculos que impedem o desenvolvimento da potencialidade humana. O primeiro grande obstáculo para o liberalismo é a injustiça social. Pode parecer estranho, mas é isso mesmo. Para você desenvolver a potencialidade, diz o liberalismo, eu preciso que haja igualdade de oportunidades. Então, se você vive numa sociedade muito desigual, em que as oportunidades são muito discrepantes nesse acesso, você está colocando um obstáculo ao desenvolvimento da potencialidade. A intervenção do Estado. Aqui sim, agora dá para entender. Por que é que o liberalismo é contrário ao excesso ou à intervenção do Estado? Porque ele é um obstáculo que no seu gerenciamento vai impedir com que a potencialidade de cada um possa livremente se desenvolver. As igrejas podem ser um grande obstáculo ao desenvolvimento da individualidade humana, ao desenvolvimento da racionalidade humana, porque podem ser fonte de preconceitos, de intolerâncias, de fanatismos, de mediocridades. Podem ser. Quer dizer, então, obstáculo, aquilo que impede que as riquezas de cada um desabrochem. Então, o que deve haver? Então, para o liberalismo, deve haver igualdade de oportunidades. Então, o ponto de partida do liberalismo é igualdade de oportunidade. Parece que soar estranho, parece soar a social-democracia, parece soar... Gente, o que o liberalismo propõe como ponto de partida é essa igualdade de oportunidades. Então, ele estimula a competição. Sim, a competição é muito importante. Porque na competição aparece a individualidade de cada um. Porque o desenvolvimento estimula, portanto, o desenvolvimento estimulado pela competição vai gerar riquezas, inclusive para o bem da nação. Então, o que vai acontecer? Pensar que a competição é um meio eficaz, a competição é um meio positivo, a competição vai fazer com que a individualidade de cada um apareça e o corpo, a sociedade como um todo, possa ter riquezas graças à competição. Então, o que ele vai buscar? Vamos pensar juntos aqui. Ele vai dizer, buscar a igualdade final
que é o objetivo do socialismo, buscar a igualdade final, aquela igualdade de resultado, seria incentivo à preguiça, à acomodação, à falta de criatividade. Então, por exemplo, o liberalismo prega como ponto de partida igualdade de oportunidades. O socialismo vai pregar como ponto de chegada, como ponto final, a igualdade. Espera aí, se você prega uma igualdade como ponto de chegada, você não vai ver a competição com bons olhos. Você vai nivelar. E isso, para a perspectiva, estou falando aqui agora como liberal, na perspectiva do liberalismo, isso é, sabe, acomodação. Isso faz com que as pessoas não se desenvolvam. Isso impede o desenvolvimento. Isso é é uma apologia à preguiça. Então, nessa sequência, ok? Vamos dar mais um passo à frente na nossa compreensão de liberalismo e na sua diferença em relação ao socialismo. Ele costuma ser visto como direita. Sabe aquele conflito, a polarização, esquerda-direita? O liberalismo costuma ser visto como direita. Sendo visto como direita, o liberalismo entende mais de economia. Ele entende mais de economia. Ele está voltado para a economia. Se o socialismo depois vai falar dele, ele entende mais de esquerda, ou seja, mais de questões sociais. O que é a marca do liberalismo é a preocupação com a questão econômica. Então, qual é o horizonte? Então, em nome do que o liberalismo briga? Em nome do que ele se motiva? Em nome da eficiência dos gastos. Então, o olhar dele não vai ser um olhar de questões sociais, de questões religiosas. A questão vai ser, olha, racionalidade dos gastos, eficiência nos gastos, gestão pública dos recursos. O mundo é complexo demais e, para termos fins éticos, devemos usar meios que sejam não necessariamente antiéticos, mas talvez aéticos, dos quais o principal é a ganância. Por exemplo, os meios têm que ser éticos, os fins têm que ser éticos. Cara, se alguém tem uma ganância enorme, se alguém quer muito, qual é o problema? Qual é o problema dele querer muito? Qual é o problema da ganância dele? É a ganância dele que vai gerar riquezas para a nação. Então, para o liberal, a ganância não é uma coisa antiética. Ela pode ser aética, quer dizer, de acordo com a ética de alguém. Quer dizer, ou não faz um juízo ético nesse sentido. Ganância, ou até dizer, cara, é a ética dele, é a ótica dele. Só que a ganância dele é uma sede por querer mais. Ele não se contenta com 4 mil por mês, ele quer 40 mil por mês. E qual é o problema? Então, essa desigualdade sempre vai existir. Então, o que é preciso? Que as pessoas cheguem num ponto de partida mais ou menos igual, condições iguais para competirem, mas depois a sede, a ganância, os desejos de cada um vão ser diferentes. Os esforços, os méritos, tudo isso poderá ser aplicado depois que você criou uma equalização aqui no ponto de partida. Não adianta querer falar em mérito se há uma discrepância muito grande no ponto de partida. Se você puder largar numa corrida e todos largarem praticamente do mesmo ponto, aí você pode falar de mérito. Se não, não. Ok? Então, aqui um ponto fundamental. A economia é o fundamento da sociedade. O fundamento é a economia. E aí eu proponho a você, não sei se você conhece, a fábula das abelhas, ou vícios privados, benefícios públicos, né? Do Bernard de Mandeville, de 1714 em Londres. O que fala essa fábula? Então, a fábula das abelhas, ou dos vícios privados e benefícios públicos. É uma fábula longa, não vou falar ela aqui, você pode fazer essa pesquisa, conhecer, ela é super legal. Mas qual que é a moral, ou qual que é a lição que essa fábula nos traz? Ele vai dizer, no fundo, que o bem comum, ele não seria um produto da virtude das pessoas, e sim dos seus vícios individuais, como a luxúria, a ganância, a vaidade, a inveja. O interesse próprio é que nos impulsiona para a frente,
para produzir e ganhar cada vez mais. Se para produzir uma sociedade próspera, ok, nós dependermos da bondade de cada um, nada funcionará. A política e a economia não dependeriam do bem moral para um bom funcionamento. Então, nessa fábula é aquela ideia, se cada um buscasse só o necessário, as coisas parariam de funcionar. E ele vai dizer nessa fábula, é o vício, o querer mais, a vaidade, o orgulho, a ganância. É esse vício particular que acabaria gerando um bem para o corpo. Então, eu sugiro que você faça a leitura dessa fábula. É muito rápida, é gostosa de ler e é uma forma persuasiva de como o liberalismo afirma, né, a sua visão de mundo. Tá? Então, isso faz pensar. Quer dizer, se aquilo que você chama, puxa, mas o cara é ganancioso. E a pergunta seria, e qual é o problema disso? Qual é o problema disso? Ele vai fazer uma fábrica, produzir muito, empregar, gerar riqueza, o cara ganha milhões, mas ainda faz a vida, faz a economia circular. E aí a questão é, nessa fábula a gente aprende a diferença que Maquiavel já havia dito para a gente entre realismo político, o realismo econômico e idealismo ético, idealismo cristão. Por um lado está o pragmatismo, por um lado está o realismo, do outro lado está o idealismo. O ideal, como deveria ser, e como que de fato é. Então, como que a vida de fato funciona? Quem são os seres humanos? Se você fala que o ser humano é ganancioso, individualista, competitivo, você está sendo individualista? Você está sendo pessimista? Ou você está sendo realista? O que realmente funciona? O que é realmente o ser humano? Tá? Então, fazer essa distinção. Agora, parece que no Brasil as coisas estão um pouco invertidas, né? No Brasil de hoje, o ditado de Mandeville parece que foi invertido. Vícios públicos e benefícios privados. Parece que no Brasil a gente tem, de fato, né, a privatização da coisa pública. Bom, isso já é assunto para um outro papo para a gente ter lá para frente. Então, a gente já viu então agora o que marca o liberalismo. Vamos olhar um pouco então o socialismo nesse confronto. Deve haver igualdade de resultados. Então, o liberalismo prega a igualdade como ponto de partida. O socialismo diz que deve haver igualdade de resultados. Os socialistas consideram que a defesa liberal da concorrência, mesmo entre pessoas que têm oportunidades iguais, estimula a tensão, a competição, ali onde seria melhor a cooperação. Fecha aspas. Essa fala do Renato Janine Ribeiro no livro A Boa Política. Então, dizer que o socialismo, ele defende como valor a cooperação, enquanto o liberalismo defende como valor a competição. A competição. Então, competir ou cooperar? Será que elas são inconciliáveis? São compatíveis? São duas visões diferentes de ver o mundo? Alguma delas está errada? É errado alguém pensar que a vida deve ser competição? É errado alguém pensar que a vida deve ser cooperação? Ou é mais ético quem diz que a vida deve ser cooperação? É mais ético ou menos ético quem vai dizer que a vida deve ser competitiva? São formas diferentes de encarar a questão. Correto? Então, na sequência, busca a cooperação. Cooperar é um valor, então, para o socialismo. Então, visto como esquerda, o socialismo entende mais do social, enquanto o liberalismo de direita entende mais de economia. Qual é o horizonte motivacional? Em nome de quem o socialismo fala? Em nome do que ele fala? Se o liberalismo fala em nome da racionalidade econômica, em nome do bom uso do dinheiro, aqui se fala em nome da justiça. Em nome da justiça. E é entendido justiça como uma igualdade. Muito mais como uma igualdade, em que não haveria tantas desigualdades lá no final. E para o liberalismo, as desigualdades sempre vão existir e necessariamente existirão, mas você deve partir de uma maior igualdade possível aqui. Entre meios
e fins, há identidade de natureza. Entre meios e fins, há identidade de natureza, ou seja, meios éticos, fins éticos. Cooperação para termos uma sociedade justa. Então, prega-se a cooperação para uma sociedade justa. É uma forma diferente de ver. A economia é apenas um meio, quando que para o liberalismo a economia é um fundamento maior, o fundamento. Aqui ela é apenas um meio para gerar uma igualdade social. Conclusões que a gente pode tirar a partir daqui. Que liberalismo e socialismo pertencem à boa política. Então, gente, a boa política é feita assim. Opiniões diferentes que convergem para o bem. Nenhuma delas é má. Nenhuma delas busca coisa ruim. Ao contrário, todas elas buscam, de maneira diferente, bem-estar. Seja individual, seja coletivo. Então, pertencem à boa política. Agora, se forem autênticos, se o liberalismo defender igualdade de oportunidade e o socialismo for democrático, haverá pontos de confluência entre os dois. Se decidirmos focar, olha que frase, ela pode parecer estranha, mas que ela é revolucionária no sentido do que o senso comum pensa de liberalismo. Se decidirmos focar nos mais necessitados, dar-lhes apoio para que se igualem em oportunidades, seremos liberais. Repito, se decidirmos focar nos mais necessitados, dar apoio para igualar oportunidades, nós seremos liberais. Embora isso possa parecer socialismo. Porque no país como a gente está, é tanta desigualdade, que se você faz uma coisa para trazer uma igualdade de oportunidades, parece que você está sendo socialista. E quando, na verdade, você está sendo liberal. Bom, essas são algumas reflexões que eu trago aqui. O passo que vem agora, que a gente vai ter que seguir num novo encontro, é como que esses dois elementos, liberalismo e socialismo, se conjugam como democracia e como república. Então, democracia e república é um desmembramento que nós faremos agora a partir do nosso próximo encontro. Tá bom? Então, muito obrigado pela paciência e até já já.